Oi pessoal, tudo bem? Domingo hoje, não tenho muita coisa para fazer, então eu pensei assim, vou conversar um pouquinho com as pessoas, ou pelo menos compartilhar um pouquinho daquilo que eu tenho lido, ah, na tentativa daqui a pouco de contribuir com algum professor, alguém, né, sobre alguma literatura e também comentar um pouquinho, bem superficialmente assim, mas já uma reflexão sobre como a gente pode trabalhar algumas obras em sala de aula, ou pelo menos que reflexões a gente pode gerar com os nossos jovens, com as nossas crianças em sala de aula. E para começar esse primeiro vídeo, assim, no Parecido Nada, né? Gente, é uma coisa que talvez não interesse a todos, mas estou usando o meu Insta para compartilhar, né? Se alguém se interessar, que possa aproveitar esse conteúdo. Se não se interessa, pode rolar ali a timeline que vai ter coisa mais interessante abaixo, tá? É um registro, tá, gente? Um registro que talvez possa contribuir para alguém. Pessoal, assim, ó, primeiramente, a gente vive dias muito corridos, né? A gente sempre tá correndo. E ler exige que a gente pare, que a gente sente, que a gente se acalme um pouco, nem que seja no ônibus, né? Mas que a gente se acalme um pouquinho para concentrar e para ler aquilo que a gente está lendo. Afinal, ninguém quer perder tempo, né? A gente não vai ler para esquecer tudo assim que descer do ônibus ou assim que fechar o livro, né? Então, pessoal, ler é um processo, né? Ler é um hábito, exige que a gente treine, é como academia, né? Se a gente ficar parado, a gente não lê, a gente não cria o hábito. E o hábito a gente não adquire em 2 dias, a gente adquire, né, ao longo do tempo, como não é novidade para ninguém. E outra coisa, assim, que eu tenho pensado bastante, pelo menos no meu caso, gente, muitas vezes já me peguei, vou ler agora. Abro o livro e conto quantas páginas falta para terminar o capítulo. Então, uma questão da ansiedade, a gente está muito ansioso, né? E a gente acaba não conseguindo ler porque a gente está ansioso também. E a gente começa a ver uma linha, a gente tá com um olho na outra, enfim, e a gente se perde, e a gente não se sente tão motivado para ler por causa disso também. Então, assim, a gente tem que começar aos pouquinhos e, né, desenvolvendo esse hábito. Estou tentando e é por isso também que eu estou gravando esse vídeo, ou esses vídeos talvez possam surgir no futuro. E hoje eu vim trazer, então, uma obra, na verdade são 4 livros até o momento, não terminou ainda, né? Heartstopper, que tá bastante em voga na Netflix, o pessoal tá assistindo muito, e eu comprei os livros pro meu marido e acabei lendo, né, também. É uma série bem legal. Eu tô em quadrinho, né? Aqui o Charlie e o Nick, né? Tô em quadrinho, é uma leitura muito fluida, gente. Um livro dá pra ler tranquilamente em meia hora, 40 minutos, vai um livro todo, eles são bem grossinhos, mas também a página é grossa. Então ele dá a falsa impressão de que, meu Deus, quanto conteúdo, mas ele é um livro rápido de ser lido, tá? E assim, bem breve, gente, uma sinopse. Os personagens principais mesmo, assim, né, são o Charlie e o Nick, dois adolescentes, então, que estão no que equivale ao nosso ensino médio, é uma série que se passa na Inglaterra, e o Charlie já é assumido, já passou por um processo doloroso de se assumir, né, gay no ensino médio, e o Nick, ele é um menino, a princípio, heterossexual, que se vê ao longo desse processo do livro se questionando a sua sexualidade. Né, ele joga rugby, então ele tem toda uma estrutura que a gente poderia atribuir, né, à figura heteronormativa, né. E ao longo do livro, então, ele se apaixona por Charlie, ele começa a questionar e também afirmar sua sexualidade enquanto bissexual. E o livro, ele nos faz, além de todo esse processo, né, nos questionar, sobretudo, como a gente ama, como a gente tece os nossos relacionamentos, sobretudo amorosos, né. O livro comenta também bem legal sobre amizade, sobre família, mas, assim, o que mais me tocou é como a gente tece os nossos relacionamentos amorosos. Por quê? Porque o Charlie, ao longo da trama, ele desenvolve um problema, né, psicológico, e ele tem algumas dificuldades, é internado, inclusive, e o Nick, que é todo apaixonado por ele, inclusive já está num relacionamento nesse ponto, né, do livro, com ele, com o Charlie, começa a questionar como ele poderia curar Charlie, como ele poderia ajudar Charlie nesse processo. E ele descobre que, na verdade, né, não há muito que ser feito, porque Charlie está com um problema muito específico, que exige profissionais, né, capacitados, e Nick, perdão, então descobre que Charlie, na verdade, vai ter que ter o seu próprio processo, desenvolver seu próprio processo, e o que Nick pode fazer é estar presente, estar com ele. Né? Então fala muito sobre família, sobre essa questão de estar junto, e também de que o nosso parceiro, a nossa parceira não são pessoas que que podem nos curar, ou que nos salvam a nossa alma, né? Ou que conseguem, enfim, né, salvar a nossa alma. Não, eles são pessoas que estão conosco, pessoas que estão conosco.
E agora trazendo um pouquinho para a realidade do nosso dia a dia na escola, gente, os nossos jovens, hoje eu trabalho em colégio, né, querem muito falar sobre isso. Pode o professor não querer falar sobre sexualidade, pode o coordenador, pode a coordenadora, enfim, o diretor, diretora não querer falar sobre isso, mas os nossos jovens querem. E se eles querem, é isso que a gente vai fazer, né? Conversar sobre isso, sobre gênero, sobre sexualidade. É muito importante, muito importante. E a gente, como ninguém fala com eles sobre isso, quase ninguém está disponível, quer falar sobre isso, óbvio, eles têm muita dificuldade nessas dimensões, no relacionamento. Muitas vezes no ensino médio surge o primeiro relacionamento na vida de alguém, e essa obra, essa série de livros, 4 até o momento, podem nos fazer ajudá-los muito nisso. Eu, uma pessoa com 26 anos, me toquei, refleti muito sobre isso, sobre o meu casamento hoje, né? E então imagina um jovem de 14, 15, 16 anos, 17, pensando sobre isso. Um baita potencial aí para a gente poder trabalhar em sala. Claro, talvez nem tanto com crianças no ensino fundamental, né? Mas talvez mais com o ensino médio, ou os anos finais do fundamental também rola, né? Mas assim, uma obra muito rica, enriquecedora, ótimas reflexões. Tá valendo, gente. Tá valendo trabalhar isso no ensino médio. Um pouquinho, bem breve, do que a gente pode trabalhar, do que essa obra pode contribuir para o nosso fazer pedagógico do dia a dia. Certo, gente? Obrigado, até mais.